Com certeza, um dos maiores motivos para o arquivamento de processos de suspensão do direito de dirigir são os prazos administrativos desrespeitados pelos órgãos de trânsito. O Código de Trânsito prevê uma série de prazos administrativos no tocante à instauração do processo de multa de trânsito, processos de suspensão do direito de dirigir e processo de cassação da CNH. Esses prazos, quando são desrespeitados, o órgão de trânsito ele não tem outra alternativa que não seja o arquivamento do respectivo processo. E aqui cabe dizer o seguinte: muitas vezes o arquivamento desse processo depende de provocação da parte interessada, ou seja, o motorista é quem deve fazer o requerimento do arquivamento desse processo quando perceber que um dos prazos administrativos previstos no Código de Trânsito não foi devidamente observado. E é disso que a gente vai tratar nesse vídeo. O artigo 261 do Código de Trânsito, ele prevê dois tipos de processos de suspensão do direito de dirigir na via administrativa, que é aquele decorrente do acúmulo de pontos num período de 12 meses e aquele processo que é instaurado em decorrência de infração autossuspensiva. Existem infrações no Código de Trânsito que não dependem do somatório com outras multas. Basta o cometimento de uma única infração e o órgão de trânsito ele estará autorizado a instaurar um processo de suspensão do direito de dirigir. Essa previsão se encontra no artigo 261, incisos 1 e 2. Eu vou fazer a leitura do parágrafo 10 do artigo 261. Olha que interessante. O processo de suspensão do direito de dirigir, a que se refere o inciso 2, que são aqueles processos instaurados em decorrência de multa autossuspensiva, deverá ser instaurado concomitantemente ao processo de aplicação da penalidade de multa e ambos serão de competência do órgão ou entidade responsável pela aplicação da multa. Olha que interessante isso aqui. Anteriormente, o órgão de trânsito que registrava uma multa autossuspensiva, por exemplo, recusa ao teste do bafômetro. Ela é autossuspensiva porque prevê, além da pontuação e além do pagamento da multa, prevê também penalidade de suspensão. Por isso que ela é autossuspensiva. E nesse caso, recusa ao bafômetro, suspensão de 12 meses. Anteriormente, quando o órgão de trânsito registrava a multa, por exemplo, o DR, Departamento de Estradas de Rodagem, registrava a infração, ele instaurava o processo de multa, defesa prévia, recurso na JAR e recurso no CETRAN, e somente após o esgotamento do processo de multa que o órgão executivo responsável pela expedição da CNH estaria autorizado a instaurar o processo de suspensão. Nesse caso, o prazo para instauração desse processo eram de 5 anos. Agora não. Esse prazo de 5 anos não existe mais na legislação de trânsito para instauração do processo de suspensão. E de outro lado, o parágrafo 10 deixou muito bem claro: o órgão de trânsito que registrou a multa também é o responsável pela aplicação ou pela instauração do processo de suspensão. Lembra o que eu disse anteriormente? O DR, um exemplo, o DR instaurava o processo de multa, após o esgotamento ou a finalização do processo de multa, o DETRAN, que é o responsável pela expedição da CNH, o DETRAN estadual, instaurava o processo de suspensão. Agora não. O órgão de trânsito, no nosso exemplo aqui, o DR, ele instaurou o processo de multa, na segunda notificação deverá instaurar o processo de suspensão. Fica de olho nesse prazo, porque muitos motoristas vão acabar se livrando de uma penalidade de suspensão por conta da inobservância desse prazo. Obviamente, o motorista que comete uma infração, ele deve ser punido, porém, dentro dos termos da lei. E aqui nesse caso, se o órgão de trânsito não observar a lei, o Código de Trânsito, no que diz respeito ao prazo de instauração do processo administrativo de suspensão, esse motorista não poderá mais
ter a sua CNH suspensa por conta da prescrição. Então vamos recapitular. Hoje é assim, o órgão de trânsito que registrou uma infração autossuspensiva, ele vai notificar o motorista do processo de multa, notificação da autuação, defesa prévia, segunda notificação do indeferimento da defesa prévia, notificação da penalidade de multa. É nesse momento que o órgão de trânsito, nos termos do parágrafo 10 do artigo 261 do CTB, é nesse momento que o órgão de trânsito responsável pela multa deverá instaurar o processo de suspensão do direito de dirigir. Esse processo tem um prazo previsto no artigo 282, parágrafo 6º, incisos 1 e 2. Vamos à leitura. Parágrafo 6º do artigo 282. O prazo para expedição das notificações das penalidades previstas no artigo 256 é de 180 dias ou, se houver interposição de defesa prévia, de 360 dias, contado, inciso 1, da data do cometimento da infração. Interessante isso aqui. Então, a gente entendeu o seguinte: o órgão de trânsito registrou a multa autossuspensiva, instaura o processo de multa, do indeferimento da defesa prévia, ele deverá instaurar o processo de suspensão. Se a infração prevê a penalidade de suspensão, essa é a regra. Instaurou o processo de multa, do indeferimento da defesa prévia, que é a primeira notificação, na segunda notificação, que vem acompanhada com um prazo para pagamento da multa, essa notificação também deverá ser acompanhada da instauração do processo de suspensão, conforme previsão do parágrafo 10 do artigo 261, combinado com o parágrafo 6º, inciso 1 do artigo 282. E o prazo para instauração, nesses casos de infrações autossuspensivas, é de 180 dias ou de 360 dias, se houver apresentação de defesa prévia, contados da data do cometimento da infração. Se o cidadão conseguir observar no seu processo de multa, analisar a documentação e observar a ocorrência da prescrição por conta da inobservância desses prazos, o motorista estará autorizado a solicitar o arquivamento do processo de suspensão, caso ele seja instaurado fora do prazo, ou fazer um requerimento via judicial, numa ação de obrigação de fazer, para que o órgão de trânsito seja impedido futuramente de aplicar a penalidade de suspensão. Vale essa observação. Por quê? Porque na notificação da penalidade de multa, o prazo máximo é de 360 dias para aplicação ou para instauração do processo de suspensão. Observe muito bem a documentação do seu processo, as notificações que forem expedidas, porque se o motorista, se você observar no seu processo que você praticou uma infração autossuspensiva, porém o órgão de trânsito instaurou o processo de multa, mas não expediu a notificação do processo de suspensão, a sua habilitação não poderá ser suspensa. Essa é a regra. Aí você pode me dizer o seguinte: tá, eu já entendi com relação à infração autossuspensiva, mas qual que é a regra em relação ao acúmulo de pontos? Porque é outro processo. Inciso 2 do parágrafo 6º do artigo 282. No caso das demais penalidades previstas no artigo 256, esse prazo de 360 dias, o prazo máximo, é contado da conclusão do processo administrativo da penalidade que lhe der causa. O processo de suspensão decorrente do acúmulo de pontos, ele funciona após o motorista ele extrapolar a pontuação prevista no inciso 1 do artigo 261 do Código de Trânsito, extrapolou a pontuação dentro de um bloco de 12 meses, o órgão de trânsito instaura o processo de suspensão. Dentro desse bloco de 12 meses, o Detran ele tem um prazo máximo de 360 dias para instaurar o processo de suspensão. Aqui também é fácil a observação.
analisa o prontuário, verifica o bloco de 12 meses, extrapolou a pontuação, se dentro de 360 dias, referente àquele bloco de 12 meses, o Detran não instaurou o processo de suspensão, a habilitação desse motorista não poderá ser suspensa. Se lá na frente Detran expedir a notificação do processo de suspensão, só pedir o arquivamento por inobservância do regramento previsto no inciso 2, parágrafo 6º do artigo 282 do CTB, ou entrar com a ação judicial com obrigação de não fazer a fim de impedir que o Detran instaure o processo de suspensão. Essas novas regras que a gente está tratando, elas também se encontram na resolução de número 844 de abril de 2021. O artigo 5º, por exemplo, olha o que ele diz: as penalidades de que trata essa resolução de suspensão e de cassação serão aplicadas em processo administrativo, asseguradas ampla defesa, contraditório e devido processo legal. No caso da suspensão do direito de dirigir em decorrência do acúmulo de pontos pelo órgão ou entidade executivo de trânsito de registro do documento da habilitação, ou seja, é o Detran responsável pela instauração do processo de suspensão por acúmulo de pontos. Inciso 2. No caso de suspensão do direito de dirigir em decorrência do cometimento de infração para a qual esteja prevista de forma específica no CTB a penalidade de suspensão do direito de dirigir, a linha A, para infrações cometidas antes de 12 de abril de 2021 pelo órgão ou entidade executivo de trânsito de registro do documento da habilitação. Antes de abril de 2021, motorista que excedeu a pontuação, o Detran responsável pelo procedimento de suspensão do direito de dirigir. Após abril de 2021, dia 12 de abril, pelo órgão ou entidade responsável pela aplicação da penalidade de multa. Aqui é a regra do parágrafo 10 do artigo 261. O órgão de trânsito que registrou a multa autossuspensiva é exatamente esse órgão que deverá instaurar o processo administrativo de suspensão. E aqui vale também reproduzir a regra do parágrafo 3º do artigo 8º da resolução 844 do CONTRAN. O prazo para expedição da notificação da penalidade de suspensão é de 180 dias ou de 360 dias, se houver defesa prévia na forma do artigo 282 do CTB. Muita atenção com relação a esses prazos, porque, como eu disse no início do vídeo, muitos motoristas acabam se livrando da penalidade de suspensão do direito de dirigir por conta da inobservância pelo Detran ou pelos demais órgãos de trânsito em relação a esses prazos. Hoje a regra é essa: analisa o seu processo administrativo, verifica a documentação expedida pelos órgãos de trânsito. Se no caso você cometeu uma infração autossuspensiva, a regra é 180 dias ou de até 360 dias, contados da data do cometimento da infração, para instauração do processo de suspensão. Por acúmulo de pontos, conta o acúmulo de pontos num bloco de 12 meses. Se passou 360 dias, é o caso de arquivamento do processo, se ele for instaurado, ou de requerimento via judicial de obrigação de não fazer, a fim de que o motorista não seja surpreendido com uma penalidade de suspensão aplicada de forma indevida, por conta da prescrição do direito de aplicar a respectiva penalidade. Quando ocorre a prescrição, o órgão de trânsito que tinha o direito de punir o motorista em decorrência de uma prática de infração de trânsito, ele perde esse direito e o motorista, nesses casos, não poderá ter a sua habilitação suspensa. É isso.